desistir é uma opção que nós temos, embora dizer isso pareça assim uma heresia, no contexto da sociedade do desempenho, da sociedade da positividade, como diz o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. A sociedade do desempenho, por que sociedade do desempenho? Porque no mundo de hoje, né, então a gente tem a lógica da competitividade de mercado, das empresas, dos produtos, e nós internalizamos essa lógica de competitividade. Então, também precisamos ser competitivos para ter o nosso lugar no mercado do trabalho, para ter o nosso lugar no mundo. E então, a gente está sempre em busca de novas metas, quer dizer, dão metas, o mundo está o tempo todo nos dizendo que a gente precisa fazer mais e mais e mais, e conquistar mais e cada vez mais, a gente internaliza isso e saímos, então, em busca de alcançar metas cada vez mais ambiciosas. A gente se impõe isso também, não só vem de fora, como nós também, até para nos validar enquanto sujeitos, né, da sociedade, do desempenho, a gente vai em busca dessas metas. E a sociedade da positividade é um outro conceito que o Byung-Chul Han usa, né? Por que sociedade da positividade? Porque no passado, né, a geração dos nossos pais, talvez, eu ainda peguei um pouquinho, bem o finalzinho dessa época assim mais característica, mas no passado nós vivíamos na sociedade disciplinar, que era uma sociedade estruturada, hierárquica, com regras, e as pessoas de autoridade na nossa vida, então os pais, os professores, os patrões, definiam o que era melhor para nós, né? A gente não tinha, assim, muita liberdade de escolha, a gente seguia um caminho meio pré-estabelecido, meio pré-determinado, mas isso veio mudando ao longo dos tempos, né? E hoje nós vivemos numa sociedade em que tudo é possível, né? Então, existe a ideia da liberdade, de tomar iniciativa, da inovação, porque são aspectos importantes na sociedade do desempenho. Nós temos a liberdade de empreender, de fazer o que a gente quiser, de tomar iniciativa, e a gente pode tudo, né? Existe uma ideia de que nós podemos tudo, os recursos estão todos aí, as tecnologias, o porquê não? Então, a sociedade, quer dizer, essa ideia de positividade, de que a gente pode tudo, né? Que tudo está ao nosso alcance, ela se junta com a ideia do desempenho, e aí, nesse contexto, desistir parece que não é uma opção, desistir parece um fracasso, né? E a própria ideia do fracasso, quer dizer, fracasso também não há nada de errado com fracasso, mas é outro tabu da nossa cultura. Fracassar, se a gente for pensar objetivamente, é não atingir um determinado objetivo a que nos propomos, é não alcançar um determinado resultado. Então, a gente tinha expectativa de atingir X e não concretizamos o X, mas, de repente, atingimos Y. Então, tudo que a gente entende é que não, eu não atingi o X, não consegui atingir o meu resultado, invalida todos os seus esforços e nem olha para aquilo que a gente conquistou. Então, o fracasso também não é uma coisa terrível, mas para a sociedade do desempenho é. E desistir e fracassar tem diferenças, né? Então, fracassar, acabei de falar, também existe um tabu com relação a isso, mas a palavra desistir, se a gente for buscar a origem dessa palavra, desistir vem do latim sistere, que é estabelecer ou fixar. Então, desistir digamos assim, desestabelecer, é a gente abrir mão do que estava estabelecido, é a gente revogar o que estava estabelecido, é mudar de ideia. Desistir é mudar de ideia. E quando é que desistir é uma opção? Eu acho que tem dois contextos, principalmente, né? Primeiro, quando persistir naquela meta, naquele objetivo, naquele caminho que a gente escolheu, tem um custo alto demais, né? Nos cobra um custo alto demais, porque exige um esforço muito grande, ou porque nos esgota. E muitas pessoas, a gente vê muitas pessoas realmente, né, naquela ânsia por conseguir um determinado resultado, a pessoa realmente se esgota, ela se exaure nos esforços.
E nós vimos aí recentemente, né, nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, que foi algo que nos marcou muito, a desistência daquela atleta americana, a Simone Biles, né, a ginasta que, no meio da competição, disse, não, eu não vou mais participar, isso não está fazendo bem para mim. Isso foi uma desistência, né, assistida globalmente, e que atitude corajosa que é, né, desistir. Porque existe aí um outro fator também, quando desistir é uma opção, quando também aquilo que a gente faz deixa de fazer sentido. Se é que em algum momento fez sentido, porque para muitas pessoas, as pessoas adotam certos caminhos, fazem certas escolhas, de repente, muito por influência do que dá certo, do que funciona, porque tem sucesso, e escolhem um caminho, mas aquele caminho não é o seu caminho, não é um caminho natural para essa pessoa, ela não tem as habilidades, ela não tem a vocação para aquele caminho. Então, vai chegar um momento em que realmente é muito custoso perseguir, ou é muito custoso continuar nesse caminho. Então, eu acho que nessas duas situações, quando a gente se esgota, né, quando a gente se exaure, porque chegamos ao nosso limite com aquilo, embora possa fazer todo sentido do mundo, mas chega um momento em que a gente não pode mais, e que já deu, ou no momento em que a gente realmente se dá conta de que isso não é para mim, de que esse caminho não é o meu, não está legal, não está funcionando, desistir é realmente uma opção.